Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Júlia e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os climas que nós temos ao redor do mundo. Essa parte ela vem originalmente da geografia, mas agora com a reformulação, com a BNCC, nós trabalhamos isso também na disciplina de ciências. Ao redor do mundo, um mundo muito amplo, muito grande, nós temos diferentes tipos de clima, que vão variar de acordo com a latitude desse local, de acordo com a altitude, com as correntes marítimas, com as massas de ar. Então, são inúmeros fatores que fazem com que esse clima seja diferente de uma região para outra, E hoje nós vamos ver quais são os climas que predominam no nosso planeta. Vamos começar pelo clima equatorial. O clima equatorial é aquele que vai se localizar bem no centro do planeta, próximo à linha do Equador. É um clima muito quente o ano todo, tem baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registradas ao longo de um ano. Isso significa que a máxima e a mínima são temperaturas muito próximas, não tem muita diferença ali, pois as temperaturas lá são altas o ano todo, é sempre muito quente. Assim como a umidade do ar, tem uma umidade do ar muito alta e um alto índice pluviométrico, ou seja, chove bastante ao longo do ano. Depois nós vamos ter um clima chamado tropical. Esse clima tropical é aquele que ocorre entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Ele é uma faixa um pouco maior. As temperaturas desse clima também são elevadas e ele vai apresentar duas estações do ano bem definidas, uma estação seca e uma estação chuvosa, E ele vai apresentar ali algumas variações dependendo da região onde se encontra. Clima temperado. O clima temperado ele possui temperaturas bem amenas e ele vai ter as 4 estações do ano bem definidas. Nós vamos conseguir perceber muito bem a primavera, o verão, o outono e o inverno nesse clima. Ele vai se localizar em áreas de altitude média, então nem muito altas, nem ao nível do mar, e tanto a umidade quanto a pluviosidade, o índice de chuvas, vai depender da localização, então ele não é padrão para todas as regiões onde existe esse clima. Depois nós vamos ter o clima subtropical, que é um clima que ele vai ser uma transição ali entre o tropical e o temperado. Ele vai apresentar uma amplitude térmica bem grande, ou seja, a temperatura máxima e a temperatura mínima, registradas ao longo do ano, vão ter uma diferença muito grande, vão ter verões muito quentes e invernos muito frios, E as chuvas também vão ser bem distribuídas ao longo do ano todo, não tem uma estação chuvosa. Nós vamos ter um clima chamado de Mediterrâneo. Esse clima, então, como o nome já diz, ele ocorre próximo ao mar Mediterrâneo, E ele vai ter o inverno e o verão bem definidos. A gente não consegue perceber muito ali as diferenças da primavera e do outono, mas o inverno e o verão são bem definidos. As chuvas vão se concentrar mais no inverno, E as temperaturas ali vão ser muito semelhantes ao clima tropical. Depois do Mediterrâneo, a gente tem um clima chamado de subpolar. Esse clima subpolar ele é predominantemente frio, é um local que é frio o ano todo. Ele vai ser presente, então, em regiões temperadas, porém mais próximas aos polos. O seu verão é fresco, então não é um verão quente, ele só é fresco. E o inverno é muito rigoroso, é muito frio. E a quantidade de chuvas que tem ali, ela vai variar de acordo com o ano, Aquele clima não tem uma quantidade de chuvas assim padrão, varia de acordo com o ano. Nós temos um clima chamado frio de montanha. Esse clima, ele vai aparecer nas regiões mais montanhosas, Como, por exemplo, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia. E nesse clima, quanto mais alto, menor a temperatura, Ou seja, quanto maior a região da montanha, mais alta, a temperatura vai baixando. E também a presença das chamadas neves eternas.
né? Ou seja, neves que nunca derretem no topo dessas montanhas. A pluviosidade ali, então, também pode variar um pouco, né? Não tem uma pluviosidade padrão, muito definida. E por último, então, outro clima que é muito importante para o nosso planeta, muito expressivo, é o clima chamado de polar ou glacial, né? Que vai ocorrer tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E é um clima onde é frio o ano todo, né? Nós não temos uma estação quente lá. As temperaturas são muito baixas, né? Assim como a pluviosidade e a umidade do ar. O ar nos polos ele é muito seco, né? E também não chove muito lá. E grande parte das vezes quando chove, na verdade essa precipitação já ocorre em forma de flocos de neve, né? Então é uma chuva que neva, na verdade, por causa desse frio. Só que lá tem uma característica que durante o dia tem uma amplitude térmica maior, né? Ou seja, durante o dia é menos frio do que à noite. À noite o frio é muito mais intenso. Então, pessoal, esses são os climas que predominam ao redor do planeta, tá? E nós vamos ver no próximo vídeo, voltado para o 8º ano, quais são os climas predominantes aqui no Brasil e nós vamos tentar conversar esses climas com os biomas que nós encontramos aqui. Vamos explicar por que determinados biomas são de um jeito, né? Qual que é a interferência do clima em cada um deles. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor sobre os climas que existem no nosso planeta. Tchau, tchau!